Boa tarde, boa noite a todos os colegas, internautas, pacientes, doadores. Meu nome é Felipe Bachur, sou coordenador do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Estou aqui acompanhado dos meus dois pares colegas, o Dr. Otávio Baioc, professor da Escola Paulista de Medicina e o coordenador do serviço do Centro de Linfoma e Mieloma do nosso hospital, e o Dr. André Abdo, que é coordenador do nosso núcleo de linfomas T. Vou dar a palavra aqui para eles se apresentarem. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Felipe. E como você falou, estamos entre amigos e espero que a gente hoje possa tirar todas as dúvidas suas em relação a transplante, doação de medula, etc. Obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Oswaldo Cruz e agradecer principalmente o nosso Centro de Oncohematologia do Hospital Oswaldo Cruz, pois é lá que a gente trata os nossos pacientes. Então, sem o hospital, a gente não estaria aqui hoje. Então, muito obrigado. E passo agora o bastão para o meu outro amigo, André Ábido. Obrigado, André. Obrigado, Otávio. Boa noite, Felipe, internautas, pacientes. Primeiro agradecer ao nosso serviço, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pela oportunidade. Realmente, o Otávio tem razão. É lá que nós tratamos com excelência os nossos pacientes. E a live de hoje tem um motivo muito especial, que nós estamos na semana de mobilização dos doadores de medula óssea. É um assunto que é quase que indistinguível dentro da nossa especialidade. E eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta para o nosso coordenador do transplante, nosso amigo Felipe, de qual o tema realmente da live de hoje. Felipe, quem é que pode se tornar um doador de medula óssea? Bom, André, obrigado. Não vou fazer mais agradecimentos porque já estão feitos. Mas doar medula óssea, primeiro, eu vou, antes de falar quem pode, André e Otávio, eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito legal. A gente, quando fala de doador, principalmente quando a gente está falando de doador não aparentado, é algo que eu acho, assim, uma das coisas mais, o termo é, é altruísta, mas é como é você entregar sem saber nada, sem saber o que você está fazendo, quem que você está fazendo, por quem que você está ajudando. Eu faço uma brincadeira às vezes com as pessoas e falo assim, você pega, ainda mais no momento atual, né? Vou pegar uma nota de R$ 100 e vou jogar para cima, no meio da rua. Pega quem pegar. Pode ser um empresário, pode ser um político, pode ser alguém que está carente, precisando realmente. Você vai ficar assim, poxa, eu prefiro entregar essa nota às vezes para alguém que está precisando. Na verdade, o doador ele não conhece o receptor, não conhece o paciente. É muito legal que é uma entrega sem realmente saber quem eu ajudo. Isso eu tiro meu tempo, eu tiro um pedaço da minha para poder entregar para uma terceira pessoa quem realmente. Então, eu acho que é uma das realmente das coisas mais bonitas dentro que a gente assiste todos os dias dentro da medicina. Realmente é emocionante. E quando a gente vê os doadores, quando é possível, encontrarem os pacientes, que a gente chama de revelação. A gente pode fazer isso após 1 ano e meio, e todos nós aqui já passamos por isso, né? De assistir esse tipo de encontro, né? De as pessoas se conhecerem, realmente emocionante, assim, de tirar as palavras. Então, não tem como a gente não olhar para isso com um olhar de muito amor, de muita entrega, uh, fora a parte técnica, né? A gente entende. E quando a gente está precisando, a pessoa que está precisando, ela esquece raça, credo, ela esquece qualquer situação que possa
causar preconceito, ela não sabe se o doador da onde vem a medula, às vezes é de um país, e a gente já viu situações assim, né, do doador vir ser de Israel, e o receptor às vezes é uma pessoa negra aqui do Brasil, afrodescendente, tá? E assim, não tem isso. A gente entende que a gente veio do mesmo lugar. Então, realmente, sem me prolongar muito nisso e para poder responder sua pergunta, né? Eu acho que esse é um tema que revela muito assim das pessoas, muita coisa boa das pessoas. Mas respondendo a você, tem que ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa, e aí entre as doenças infecciosas, a gente está falando de uma coisa de legislação, que é HIV, hepatite B, hepatite C, e algumas doenças de Chagas, tem outras doenças que são avaliadas no doador, muito parecido com um doador de sangue convencional. Lembrar que esses pacientes eles vão ficar imunodeprimidos durante um tempo, então é importante a gente fazer essa avaliação para que a gente possa fazer o transplante. Não pode ter tido doença neoplásica ou câncer, qualquer tipo de câncer anterior à doação em algum momento da vida, ou doença do sistema imunológico, algumas lúpus eritomatoso sistêmico, algumas doenças raras, a gente não sabe como lidar com isso no momento do transplante. E qualquer implicação que possa atrapalhar a doação. Então, acho que é isso, não sei se respondi a sua pergunta, e eu vou devolver para vocês uma outra pergunta, que por que, quem são os pacientes que se beneficiam com o transplante? Otávio, se você puder começar e o André debater aí, quem são os pacientes que precisam de um transplante de medula? Bom, é isso aí, Felipe. Eu concordo. Eu acho que a doação de medula, assim como a doação de sangue, é um dos atos mais altruístas e de maior bondade do ser humano. Isso é muito bonito mesmo, concordo com o que você falou, em gênero e número aí, perfeito. O que eu queria falar, antes de mais nada, tentando ser o mais didático possível, acho que é bom para os internautas entender, existem dois tipos de transplante. Existe o transplante autólogo, aquele transplante que é seu para você mesmo, e tem o transplante alogênico, aquele que você usa a medula de uma outra pessoa. E é este doador que a gente está falando. Dentre os doadores de medula óssea, a gente pode ter o irmão, então é o doador de medula óssea aparentado, ou transplante de medula óssea aparentado, e a gente pode ter o do banco de medula óssea, que aí sim entra todo esse motivo dessa semana de motivação e de mobilização para se doar a medula. Então, a gente está falando realmente não do irmão, que já é uma coisa muito bonita, quando este é compatível e pode doar a medula, mas de uma pessoa desconhecida que chega para um hemocentro da sua região para doar a sua medula. Lembrando uma coisa, Felipe, só para ficar claro, porque é uma dúvida que eu vejo muito nos pacientes, o ato de você doar a medula ou se cadastrar no banco de medula depois de uma entrevista minuciosa, como a de uma doação de sangue, é apenas a coleta de 5 ml de sangue. Isso é importante. Quando você fala que você vai no hemocentro se cadastrar como doador, a única coisa que vai ser coletada depois dessa entrevista é uma amostra de sangue, para no futuro ver se em algum momento acha uma compatibilidade deste doador com algum paciente que está necessitando de um transplante. E pegando o gancho de paciente necessitando de transplante, o transplante ele é uma realidade em toda a oncohematologia, ou seja, tumores do sangue. Ele é muito comum o transplante alogênico para leucemias agudas, seja as leucemias mieloides agudas ou as leucemias linfóides agudas. A indicação é muito prevalente, certamente dependendo de cada paciente, de cada caso. E nos linfomas também, ela é muito prevalente, um pouco menos, ou seja, a gente indica menos transplante para linfoma e muito mais para leucemia.
E quando eu falo do universo de linfoma, a gente está falando de mais ou menos mais de 70 tipos de linfomas diferentes. E certamente, para cada tipo de linfoma, o transplante pode entrar em algum momento do tratamento. A maioria das vezes, esse transplante pode ser autólogo, dele, do paciente, para ele mesmo, aí não precisando de um doador, mas outras vezes o transplante pode realmente ser de uma outra pessoa, necessitando assim de um doador. Isso é um overview, digamos, é uma visão ampla das indicações, mas eu queria ouvir você, André, que nesse grande grupo de linfomas, de linfócitos T, a indicação de transplante ela é mais real, ela é mais ativa. Fale um pouquinho, por favor, André, disso. Perfeito, Otávio. Realmente, dentro dos linfomas, a ação do transplante, ela pode ocorrer em diversas etapas e as modalidades de transplante de forma diferente. Na maioria das vezes, o transplante é o autólogo, como você mesmo disse, né? Da pessoa para a pessoa mesma. Mas o transplante alogênico, ou seja, de outra pessoa, que é o real motivo dessa live de hoje também, ele pode acontecer nos linfomas de células T. Em algumas situações especiais, com alguns subtipos específicos, a gente sabe que existe, inclusive, o benefício de se levar o paciente o quanto antes para o transplante alogênico. Então, apesar de não ser uma realidade completamente intrínseca como a realidade das leucemias agudas nos adultos, ainda nos linfomas, especificamente nos linfomas de células T, que também, como você disse, são 70, os linfomas compreendem em torno de 70 subtipos. Dentre os subtipos T, o transplante alogênico, ou seja, o transplante de outra pessoa, o transplante de medula de outra pessoa, ele se torna em algumas situações bastante necessário. Gostaria só de lembrar uma coisa que o Otávio colocou muito bem, que é quem quer se tornar um doador de medula, basta um simples cadastro e uma coleta de amostra. Mas não é apenas isso para o futuro. Lembrar sempre de manter o seu cadastro ativo. Não é apenas fazer isso uma vez e esquecer que foi um dia que teve interesse em doar a medula. Seu cadastro precisa continuar ativo. Então, eu brevemente gostaria de voltar a palavra para o Felipe, dizendo como é que a gente mantém o nosso cadastro ativo de doadores de medula. E eu gostaria de saber também do Felipe, uma vez que a pessoa é convocada, quais são os próximos passos? Ou seja, eu recebi uma ligação, existe uma pessoa que precisa da minha medula, e eu, obviamente, sou um doador de medula óssea. Felipe, quais são os próximos passos? André, muito legal a questão de manter o seu cadastro ativo. A gente tem um número de pacientes que, quando precisam de medula, eles vão convocar o REDOME, o REREME. Eu vou explicar um pouquinho, vou voltar antes de responder a sua pergunta. A gente vai procurar o doador e aí não encontra porque se mudou. Lembrar que é uma população mais jovem, né? A maioria dos doadores, e aí se mudou, trocou de celular, e aí eles têm um trabalho e muitas vezes não encontram um doador. Então, essa questão de manter o cadastro ativo, você pode entrar no próprio site do INCA, no site da AMEL também, que é a Associação de Doadores de Medula. Tem vários locais, se você der um Google, quero atualizar meu cadastro, você vai no site do INCA, lá tem um link, você pode fazer por telefone ou pelo celular. Antes de responder os próximos passos, André, eu queria eu tenho certeza que tem algumas dúvidas aí no ar. Primeiro, vou fazer uma pergunta simples, que é uma pergunta que às vezes a gente responde: o que é medula óssea? Bem de forma fácil, né? A medula óssea, eu vou falar do como eu gosto de ver, é o tutano do osso, né? Otávio, não é isso? Mas Isso ela tem aí. uma importância. Antes de responder sua pergunta, eu queria que vocês me respondessem isso. Qual que é a importância da medula óssea? Por que a gente está falando de medula para tratar um linfoma? Então, essa é a minha primeira pergunta e eu vou voltar para falar isso um pouquinho dos próximos passos para você. Devolvendo aí a Perfeito. pergunta. Perfeito, Felipe. Eu acho não ótimo. Acho que a gente tem que realmente tentar tornar tudo mais simples. E nada mais simples do que explicar realmente o que é a medula óssea
Tá? A medula óssea é o tutano, é a fábrica do sangue, é a fábrica que produzem todas as células do nosso sangue, sejam elas glóbulos vermelhos, sejam elas glóbulos brancos, ou leucócitos, ou plaquetas. Então, daí a importância dela. Ela está localizada dentro de todos os ossos, sejam ossos do crânio, a ossos do fêmur, da coluna, etc. E por isso que ela é tão indicada para tratar os tumores do sangue. Porque você, por exemplo, o linfoma é uma doença, é um câncer de linfócito. E por isso, nada mais lógico do que você pegar uma medula normal, sem doença, e colocar no paciente. Logicamente, explicando de uma maneira muito simples, mas é essa a ideia de você oferecer para o paciente que tem uma doença na medula óssea uma medula nova. E aí eu vou voltar à pergunta. É medula reconstitui? Se eu der minha medula para vocês, agora eu estou brincando de internal. Se eu der minha medula para você, eu vou ficar sem, vou ficar só com uma parte? Como que fica isso? A coisa mais bonita da medula óssea, Felipe, é a capacidade dela de regenerar. Todos vocês já devem ter ouvido falar de células-tronco. E as células-tronco, elas são as células primordiais, são as células que realmente originam não só a medula óssea, como todos os órgãos do corpo. E a medula óssea, por ser uma fábrica intenso trabalho, é talvez o local do corpo humano que mais tem as células-tronco. Então, essa dúvida sua é legal. Quando a gente fala em doar medula óssea, a gente está falando de doar 500 ml, 300 ml, que tenha alta concentração de células-tronco. E o mais bonito disso tudo é que quando você infunde essas células, muitas vezes por um catéter, por uma veia que pega essa medula óssea, ela sabe direitinho onde ela deve ir. E ela vai parar de novo dentro dos ossos do paciente. Ninguém consegue explicar muito bem como isso acontece. Parece até algo de milagre mesmo, porque é muito bonito ver realmente a medula sendo infundida no sangue e depois de algum tempo ela ir para o lugar dela, que é dentro dos ossos, e produzir. Isso graças às células-tronco. É isso, Felipe? E você sabe que quando a gente conversa, me vem várias ideias, né? É um negócio legal. E realmente isso não estava no script, não. Mas sabe que eu acho que a gente tinha que mudar o nome de doador de medula óssea para quem compartilha a medula óssea. Porque realmente a gente compartilha, né? A gente compartilha nosso sistema imunológico, a gente entrega, mas ele não vai fazer falta para a gente, né? Na verdade, a gente se reconstitui. Então, realmente é compartilhar e mais do que doar, né? A gente Muito não legal, precisa é dar isso ruim. aí. É que a gente vai falando aqui, vem algumas coisas. Mas antes da gente responder a pergunta do André, eu vou perguntar uma coisa. Você falou uma coisa muito legal, né, em relação a como é feito, né? André, como que a gente faz? A gente coleta essa medula da onde, né? Eu preciso cortar o paciente. Como que a gente faz essa coleta? Quais são as maneiras de tirar essa medula? E aí o Otávio falou da infusão, que é no catéter, né? Simplesmente na veia do paciente, né? O catéter é uma mangueirinha que fica ligada dentro da veia, então a gente coloca ali, a medula vai procurar. Mas o que é essa medula? De onde você tira? Você faz uma cirurgia? Como que é isso, André? Explica para a gente. Legal, legal. Bom, são duas formas mais conhecidas de doação de medula, né? A clássica, a doação clássica, do qual a gente retira a medula, ou vamos dizer retirar a medula, porque parece que vai tirar a medula toda, mas, como o Felipe falou, é um compartilhamento da medula. Mas a obtenção da medula do doador, ela pode ser feita diretamente da medula óssea, como o Otávio já explicou. A medula óssea, ela fica dentro do osso, ela é a fábrica do sangue que fica dentro do osso. Então, uma das formas é se obter a medula óssea de dentro do osso. Isso, na maioria das vezes, é feito no centro cirúrgico. No caso, no doador,
sob anestesia, ou seja, ele não vai sentir absolutamente nada. Vai ser realizado um procedimento no qual se insere uma agulha dentro do osso do quadril, e essa medula ela é aos poucos aspirada. Essa parcela da medula é aos poucos aspirada. A outra forma, que é a forma que não é a forma clássica, mas hoje em dia é a forma mais comum, é a obtenção da medula óssea pelo próprio sangue do doador. De que forma? Fazendo com que a medula óssea consiga jogar na corrente sanguínea as células progenitoras, aquilo que o Otávio falou, as células tronco. Isso é possível com algumas medicações. Algumas medicações que conseguem fazer com que a medula produza, ou seja, não só produza as células progenitoras, mas também joguem essas células na corrente sanguínea do doador. E aí, o doador ele é colocado em uma máquina, parecida com uma máquina de hemodiálise, com uma máquina de coleta de sangue, do qual o sangue, já contendo essas células agora na corrente sanguínea, consegue ser purificado e essas células retiradas. Isso, na maioria das vezes, requer um fluxo de sangue muito grande, motivo pelo qual tanto Otávio quanto o Felipe falaram sobre a passagem de um catéter, que nada mais é nada mais é que um dispositivo grande que fica acoplado dentro da veia, para que possa dar um alto fluxo e a máquina conseguir retirar uma quantidade de sangue boa, porque uma vez que você vai trocar, você vai passar esse sangue de 3 a 4, às vezes até 5 vezes na máquina para a obtenção das células. Então, grosso modo, são duas formas. A primeira, obtenção direto da medula óssea em um procedimento no centro cirúrgico, e a segunda, pelo catéter, ou seja, pelo próprio sangue do paciente. Lembrando que quem é que define se o receptor, se a pessoa que precisa da doação de medula vai receber pela medula ou pelo sangue do doador, é a doença do próprio receptor. Ou seja, a doença é que define se a melhor célula é a célula vinda diretamente da medula ou a célula diretamente vinda do sangue. Tá? Respondi a pergunta, Felipe? Respondeu sim. Lembrar que quando a gente está falando de doador, é um procedimento seguro, tá? A gente tem vários estudos tentando mostrar se tem algum efeito colateral a médio ou longo prazo, e a gente já faz isso lembrando que pelo menos há 40 anos de forma regular, e não tem nenhum estudo que tenha demonstrado que isso tem algum efeito colateral a longo prazo para os doadores. Quando a gente está falando de doador não aparentado, ou seja, do banco de medula, do REDOME, que é o registro de doadores, a gente tem um cuidado de preservar esse doador ao extremo. A gente quer que ele passe pela doação da melhor forma possível. A gente evita passar catéter, a gente evita fazer outros procedimentos. Dentro do possível, esse paciente, esse doador, ele entra e sai sem que tenha qualquer efeito colateral. Então, é seguro, tá? Seguro doar. Teve uma pessoa, uma internauta, deixa eu só aproveitar que essa questão do doador, a Shirley perguntando se quem doa pode doar de novo, tá? Pode fazer mais de uma doação. Sim, Shirley, pode. A medula fica completamente reconstituída. Se no caso, depende muito do tempo entre a doação e outra, depende se a gente coletou de medula óssea direto, que a gente vai lá no tutano do osso, normalmente na bacia, e coleta direto, ou se coletou do sangue, e a gente pode repetir essa coleta. Em geral, isso é muito raro acontecer, mas acontece, e eventualmente não precisa se preocupar se você fez uma doação por redome, se algum familiar seu precisar esporadicamente, isso não vai impedir que você possa ajudar a sua família, etc. Então, é super tranquilo quanto a essa questão de poder repetir a doação, tá? Ah, agora vamos responder um pouquinho do que o André falou, né? O que você acha? O paciente, então, precisou de uma medula, né? Ele teve uma doença, o que a gente faz? A gente faz esses exames no paciente e a gente cadastra no registro de pacientes, né? Que é o REREME, que é o registro de receptores de medula óssea. Em geral, a gente lembra que as famílias estão menores, tem às vezes um filho ou dois, então a chance da gente achar um doador na família começa a ficar reduzida e a gente acaba tendo que lançar mão dos registros, seja aqui no Brasil, seja fora. O registro, ele é um registro internacional. A gente está afiliado aqui no Brasil a esse registro, ele é do Ministério, ele é público,
mas a gente conversa com todos os registros do mundo. A gente é o terceiro do mundo em tamanho dos nosso registro, a gente só está atrás do registro americano e alemão. Ah, quando a gente procura esse doador, na hora que encontra um possível doador, aí faz esse contato, André, que você falou, e a primeira coisa é saber se você ainda quer doar, né? A vida muda, etc. O registro não obriga ninguém a doar. A gente, é claro, eles vão tentar conversar com você, te explicar a situação, como vai ser essa doação, vão te chamar para fazer uma série de exames novamente, e depois, tendo definição de doar, aí você vai ter o livre-arbítrio para dizer se quer ou não doar, se quer ou não seguir com isso. Então, lembrar que é seguro, que é amigável, não é que você botou o nome lá e vão compartilhar seus dados, vão te compartilhar, mas alguém precisando, eles vão entrar em contato. Então, esse é o primeiro passo. Em geral, não é nem a equipe médica que está cuidando do paciente, né? É uma equipe outra de qualquer hospital do país, ou que o Redome, que o Herime vai indicar, que vai que vai fazer esse cuidado com o doador, para evitar que tenha conflito de interesse entre as partes, entre quem está cuidando do paciente, às vezes tem já um vínculo afetivo, e o doador que precisa ser cuidado nessa hora tem que ser o nosso número 1, certo? Otávio, deixa eu te puxar em relação a essa questão das indicações. E doenças benignas, como que fica isso em relação ao transplante? Ótimo. Bom, basicamente, o que eu queria falar antes disso, desculpe, mas só porque eu lembro que você falou, eu falei, eu preciso falar isso, só para salientar a questão do terceiro banco de medula. O Brasil tem o terceiro banco de medula do mundo, ou seja, isso é motivo de fato de grande orgulho. E o que torna ainda mais especial o nosso banco de medula são os brasileiros, que nós somos miscigenados, nós somos misturados, nós não somos de uma ou de outra etnia, nós somos todos misturados. Isso faz com que o nosso banco seja ainda mais especial, porque a chance de encontrar um doador é maior do que num país pequeno, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da Islândia, que é um país super pequeno, mas que tem pouca mistura de raças. Então, isso é interessante, isso é importante para vocês, internautas, terem essa ideia. Tá? Bom, o transplante de medula óssea para doença benigna, ela já existe essa ideia há algum tempo. Tá? Confesso que ela tem se tornado mais madura mais recentemente. Tá? Existem algumas indicações para alguns tipos de doença autoimune, tá? Não são todas, e, logicamente, cada caso bastante discutido. Eu falo isso porque a indicação de um transplante para um câncer no sangue ela já é mais clara e mais clássica. Agora, a indicação de um transplante para certas doenças autoimunes ela é um pouco mais rara, mais difícil. O autólogo, tá? Aí entra a questão do autólogo, que é o transplante seu para você mesmo, ele se torna um pouco mais frequente nesse grupo de pacientes com doença autoimune. E hoje em dia já tem alguns estudos mostrando bons resultados de transplante para as anemias hereditárias, tá? Por exemplo, para a talassemia, para a anemia falciforme. Mas é importante aqui a gente salientar que essas indicações, de fato, elas são bem mais específicas e discutidas caso a caso. Logicamente, uma outra indicação de uma doença, eu até ouso dizer, eu falo benigna, mas é uma doença que é uma doença bastante grave, na qual a medula para de produzir células, que é chamada anemia plástica ou aplasia de medula, também teria uma indicação aí o transplante. Aí sim, é uma indicação clássica, que é, no caso, a medula do paciente parou de funcionar e não existe medula. Então, nada mais lógico do que você oferecer a medula de um doador para esse paciente. Felipe, eu não sei se eu respondi, eu sei que eu caminhei
por Não, várias isso aí vertentes, mas é mais ou menos isso aí. e a gente acaba tendo um leque muito grande. André, você quer complementar alguma coisa? Só rapidamente, vocês colocaram muito bem, o Otávio colocou muito bem também no começo, que é lógico para quem precisa de um transplante de medula, que a pessoa precisa da medula, né? Porque a sua medula, de alguma forma, está doente. Mas lembrar, e eu queria que o Otávio comentasse um pouquinho sobre isso, que não é só esse o efeito que o transplante de medula pode produzir. Ele pode produzir um efeito mágico também, vamos dizer mágico, um efeito muito especial, que é do combate à doença do receptor, né? Então, não é só a substituição da medula, no caso de um paciente que a medula não funciona mais, mas a infusão dessa medula de outra pessoa, essa medula agora pode agir como tratamento para a doença que o receptor de medula ainda tenha. Queria que o Otávio falasse um pouquinho mais sobre isso, que é hoje muito na moda, né, as terapias, o Felipe também, as terapias celulares e imunoterapia. Como é que funciona essa questão? Não só da substituição da medula, mas da ação da medula de outra pessoa como tratamento da doença. Poxa, André, ótima pergunta. Realmente, às vezes, para a gente isso é tão claro, mas é muito importante falar. Todos vocês, internautas, já ouviram e ouvem o tempo inteiro da chamada imunoterapia para o câncer. A imunoterapia para o câncer existem algumas drogas ou mesmo terapia celular que nada mais é do que você estimular o sistema imune a combater o câncer. Isso vale para melanoma, para câncer renal, para câncer de pulmão e vale para a hematologia, para a oncohematologia. Então, pegando esse gancho, aí eu vou puxar sardinha para a gente, para a oncohematologia. A primeira imunoterapia para o câncer foi o transplante de medula óssea. Porque, como o André falou, como você falou, André, não é apenas você pegar a medula de uma outra pessoa e colocar no paciente. Lembrando que nesta medula existem linfócitos do doador, e esses linfócitos vão combater o resto de câncer, de leucemia ou de linfoma que possa ter sobrado. E isso, lembrando que isso veio da década de 50, e o pai do transplante de medula óssea, que foi o professor Donald Thomas, de Seattle, nos Estados Unidos, ele ganhou o prêmio Nobel de medicina com essa descoberta, que a medula não é só a medula também é uma potente arma contra o câncer. Então, isso é muito bonito. E para complementar, e também para responder a pergunta da Márcia Corsi, que mandou aqui, caso a gente não consiga um doador segundo os protocolos existentes, outros podem abrir exceções ou após os 60 anos pode-se doar medula? Felipe, você quer responder ou eu posso responder? Você que sabe. Não, a idade, na verdade, é para os bancos, né? Só essa é Perfeito. uma coisa importante. A idade, porque existem alguns estudos que mostram que pacientes doadores mais jovens, com menos de 40 anos, os resultados do transplante são melhores. Não é que a gente quer excluir doadores mais velhos. É claro que tem gente com 65 anos até 70 anos que é doador e doa medula para os irmãos, para os parentes, e isso não é um impeditivo. Mas quando a gente fala de transplante não aparentado, alguns estudos mostram que os bancos, quando a gente pega doadores mais jovens, os resultados do transplante são melhores. Então, não é exclusão de ninguém, porque a gente não quer colocar pessoas com idade maior. Agora, em relação aos tipos de doadores, aí a gente pode cada um falar um pouquinho. No banco, quando a gente fala de banco, vou falar de banco, você fala de doador aparentado, você e o André. De banco, a gente tenta achar uma compatibilidade e vai para o transplante com a melhor compatibilidade possível. Então, a gente tenta respeitar isso, lembrando que a gente tem uma chance aí média para a maioria das populações de 60% de achar um doador no banco.
Então, é um pouquinho diferente quando a gente fala dos irmãos que têm de idêntico são 25%. Mas e se eu não tiver idêntico, né? Como que fica, né? E se querer puxar o gancho, e quais são as possibilidades que a gente tem para achar outros doadores? É isso aí, Felipe. Então, só para complementar a resposta sua, a Márcia Nunes, se você está diante de uma doença na família e que o paciente precisa de uma medula óssea, dentro da família, seja o irmão, que a gente fala aparentado, ou mesmo de filho ou do pai, que aí é o aparentado, mas não idêntico, que a gente chama de haploidêntico, isso pode ser feito. Então, é o que você falou, Felipe, só para confirmar e explicar para a Márcia. Então, dentro de uma família, a equipe médica pode escolher um doador de 68 anos. Eu estou dando um exemplo de 67, discussão caso a caso, da equipe médica com a família. Mas é isso aí. Então, dentro da família, você pode ter o irmão como doador. Quando a gente lida com o irmão, o ideal é ser 100% compatível, que a gente chama de HLA, ou compatibilidade de 100%, tá? E quando a gente lida com filho ou com pai do paciente, pais, a gente, logicamente, vai estar diante de uma compatibilidade um pouco menor, mas que muitas vezes não é impeditiva do transplante em algumas situações. André, você gostaria de complementar alguma coisa disso? Sim, eu gostaria de devolver com outra pergunta. O Otávio abordou um tema muito legal, que é o HLA, né? O que significa isso? O que é o HLA? O HLA, na verdade, é a marca, né, que a gente usa para determinar a compatibilidade entre duas pessoas quando a gente fala, no caso, isso serve para outros órgãos também, mas no caso da medula óssea. Mas eu queria devolver uma pergunta para vocês. Mas importa o tipo sanguíneo? Se ou isso é um fator que pode não levar à doação, se eu tiver um tipo sanguíneo diferente, já que nós estamos falando de medula de sangue? Legal, André. Então, essa é uma pergunta muito legal e é importante que essa dúvida não é uma dúvida banal, tá? É uma dúvida que a gente, até entre nós médicos, ela pode acontecer, porque para transplantes diferentes, essa situação é diferente. Para transplante renal, essa incompatibilidade do tipo sanguíneo, que é aquilo que a gente fala, eu sou tipo A, sou tipo AB, sou tipo O, é muito importante. Para nós também é importante, mas ele de forma alguma, mesmo que a gente tenha uma incompatibilidade total, que a gente chama de incompatibilidade maior, a gente pode fazer esse tipo de doação de medula. Isso não impede de ser o doador. É claro que a gente quer que seja o melhor possível, o mais próximo possível, mas isso não é um impeditivo. A gente faz os transplantes com incompatibilidades do tipo sanguíneo, e o que acontece depois é que é aquela coisa maravilhosa do transplante, que a gente praticamente troca o sistema imunológico do paciente e pode trocar o tipo sanguíneo do paciente, né? Ele era A, vira B, e fica uma... Então, assim, é um tratamento muito diferente, e até para fazer uma consideração, diferente dos outros tipos de transplante, a gente precisa, a maioria dos transplantes, a gente precisa ficar tomando imunossupressão, que é o medicamento que é para baixar, para dar conta do seu sistema imunológico, para ele não rejeitar o órgão, né? Seja o fígado, o rim. Na medula é um pouco diferente. A gente tem que tomar imunossupressão, mas na maior parte dos pacientes a gente não precisa tomar isso para sempre. A medula, ela começa a olhar para os órgãos e para a pessoa e falar, olha, essa pele aqui, ela não é minha, mas tudo bem. Esse fígado não é meu, mas tudo bem. E aí, com o passar do tempo, tem uma coisa chamada tolerância imunológica. A medula aprende a lidar com o corpo do doador e ela respeita isso, e a gente consegue tirar toda a imunossupressão. Então, praticamente, apesar do cuidado que a gente tem que ter pós-transplante, né, é muito legal a gente poder libertar o paciente dos medicamentos
e ele realmente ficar curado. Ah, tem uma pergunta que me foi feita, Otávio e André, se vocês... o transplante, definitivamente, ele cura todo mundo? Como que funciona isso? Bom, logicamente, quando a gente indica um transplante de medula óssea, o nosso intuito é curativo. Então, a minha resposta geral é que sim, o transplante pode curar qualquer doença que a gente indicar o transplante. Agora, como tudo na medicina, ou talvez tudo na vida, nada é 100%. Então, às vezes, mesmo a gente fazendo o transplante de medula óssea, a gente não consegue curar alguns pacientes. Mas eu acho que, olhando o copo meio cheio ou meio vazio, talvez a melhor jeito de responder a sua pergunta é sim, o transplante tem potencial de curar qualquer paciente. André, quer fazer alguma consideração? Concordo também, eu acho que o Otávio tem toda a razão. Quando a gente indica, quando o médico hematologista indica o transplante de medula óssea, é que ele realmente acredita nisso. Os resultados, apesar de não de serem dependentes de cada indivíduo, né, eles são sempre muito animadores. A gente quer acreditar que vai dar certo, justamente porque senão a gente nem iria propor essa possibilidade. E eu queria já até puxar o gancho, porque uma das grandes questões que existem quando a gente pensa em transplante ou receber uma coisa de outra pessoa, né, no caso do transplante halogênico de medula óssea, fica aquela pergunta se como é que funciona a questão da rejeição? Existe rejeição de medula, como existe rejeição de transplante renal? Existe isso, Otávio, Felipe? Como é que a gente combate e quais são os riscos dessa possível rejeição da medula óssea por quem recebe? Perfeito, ótimo, André. Realmente, Felipe, você quer responder ou eu respondo? Desculpa, eu estou falante Pode hoje. responder, Posso não, pode responder? Então falar, tá a gente certo. está aqui, eu tô Tá aproveitando lendo a certo. pergunta do pessoal aqui para também responder. Realmente, a ideia de rejeição, ela pode existir, só que é uma rejeição um pouco diferente do que a gente está acostumado com transplante de órgãos, tá? É importante. Porque o que acontece com transplante de rim, por exemplo, ou com transplante de fígado? O próprio paciente pode rejeitar o órgão transplantado. Isso pode acontecer, é raro, mas acontece. Daí a necessidade de imunossupressor, drogas que atenuam, que diminuem a resposta imune do indivíduo para tolerar aquele órgão doado. Na medula óssea, existe uma rejeição ao contrário. Como o paciente ele vai ficar sem uma medula e ele recebe a medula de um outro paciente, esta medula recebida pode ter algum grau de rejeição no paciente. E essa rejeição ela é vista com alterações no pulmão, no intestino, no fígado. Isso chama doença da medula ou do enxerto contra o paciente. Isso realmente talvez é o que mais faz com que a gente olhe de perto o paciente, que é realmente a gente tem que achar, infelizmente a gente acha muitas vezes, essa balança com as drogas que o Felipe falou que a gente dá para o paciente para tentar atenuar. Só que em vez de diminuir o sistema imune do paciente, a gente vai diminuir a ação da medula óssea recebida. Eu não sei se eu fui claro, Felipe e André. Você, por favor, se vocês Perfeito, quiserem cara. Não, continuar. perfeito, é isso aí. Otávio, André, eu vou tentar responder aqui duas perguntas. Uma é da Flávia Velo, que está perguntando, a Flávia é uma querida, ela há alguns anos teve sob nossos cuidados aí, graças a Deus está curada, uma fofa, uma pessoa maravilhosa, sem comentários.
Ela me perguntou aqui para nós se as crianças pequenas são mais propensas a buscar um doador não aparentado, já que muitas vezes ou o irmão tem menos de 18 anos ou não tem irmãos. Isso pode acontecer, né, Flávia? Mas sendo irmãos, mesmo tendo, é o que o Otávio colocou lá, falou um pouquinho dos pacientes idosos e dos doadores idosos, quando é familiar, mesmo que tenha menos de 18 anos, a gente pode escolher esse doador, sendo irmão, para fazer a doação para um outro irmão. Então, aí a gente olha até um pouquinho mais a compatibilidade de peso, se como que fica, mas isso a gente pode doar de um irmão para o outro, né? Isso mesmo que tenha menos de 18 anos. Mas quando não tem essa possibilidade, tem esse transplante parcialmente idêntico, que é dos pais, isso também pode ser feito. E em outros casos a gente acaba buscando também ou a parte acaba buscando no banco, sim. Aí tem mais uma pergunta aqui, Otávio, ó, do Mackenzie Júnior. Caso a primeira doação de medula não seja bem sucedida, a pessoa pode receber, eu acho que ele quer dizer que se não der certo isso que você falou, ele pode receber uma, ele pode receber outra doação, ou como que fica isso? André, Perfeito. Otávio, algum de vocês querem responder? Se falhar, pega, eu imagino que seja Sim, isso que ele está sim, perguntando. perfeito. A minha resposta ao Mackenzie Júnior é que sim, tá? Caso um transplante não dê certo, dependendo do caso, e lógico, a equipe médica junto do paciente, mas é possível fazer um segundo transplante. Então, o fato de um transplante não ter dado certo não invalida a ocorrência de um segundo transplante. Eu acho que tem mais uma pergunta aí. Tem uma última aqui, só Perfeito. de terapia-alvo para leucemia mieloide aguda, da Laude. Ah, Você quer responder, André? E aí a gente já faz as considerações finais. perfeito. Excelente pergunta, Laude, que se complementa à questão do transplante, uma vez que a leucemia nos adultos, no caso a leucemia mieloide aguda, ela quase que, na sua grande maioria, na população acima de 18 anos, vai acabar sendo consolidada, ou sendo tratada finalmente com o transplante alogênico de medula. Mas a terapia-alvo hoje, não só na leucemia mieloide aguda, mas como grande parte das doenças oncohematológicas, tem se tornado uma realidade, seja ela com alvos por via imunoterapia ou alvos de pequenas moléculas com alterações específicas que a gente reconhece na célula cancerosa, na célula neoplásica. São alterações, são assinaturas únicas, fazendo com que alguns grupos de remédio possam atuar exatamente nesse defeito. Então, a terapia-alvo, hoje, leucemia mieloide aguda já até aprovada no nosso país, ela existe, mas o que a gente sabe é que a complementação com o transplante alogênico nessa situação, ela quase que, na grande maioria das vezes, vai acontecer. Então, ela não é só, acho que são coisas que se complementam, mas a sua pergunta realmente, além de moderna, é muito boa. E eu devolvo para o Otávio e para o Felipe. Isso aí. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente está chegando ao fim. A coisa, quando é boa, passa rápido. E já estamos a 1 hora batendo papo. Isso é muito bom. Eu queria realmente agradecer vocês, amigos, por estarem aqui. Agradecer o Oswaldo Cruz. Agradecer vocês, internautas. E, logicamente, agradecer aos nossos pacientes e aos doadores de medula óssea. Realmente, né, eu acho que sempre quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de avanços, o nosso foco é o paciente e, neste caso, falando também do doador. Então, agradecer a todos vocês. Foi uma honra estar aqui e passo a palavra para o Filho e para o André. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite, o Otávio já falou tudo, agradeceu a todas as pessoas aí. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, em especial para o Otávio e para o André, que compartilharam isso, e a nossa equipe, né, que hoje nem todos nós estamos aqui, então a gente está representando, mas a gente tem um timaço lá que trabalha com a gente, e eu vou poupar de falar o nome de todo mundo, porque
senão eu posso esquecer de alguém, mas a gente tem um timaço, e eu queria agradecer a todos, médicos, enfermeiras, o pessoal do administrativo, fisioterapeutas, nutricionistas, que a gente tem um time muito bom que faz as coisas acontecerem, faz dar certo, com foco sempre no paciente. Muito legal, Otávio. Obrigado mais uma vez. Boa noite. André? Boa noite, Otávio. Boa noite, Felipe. Mais uma vez, meus amigos, é sempre uma honra e um prazer estar com vocês. Agradeço a todos os internautas que mandaram suas perguntas e dispuseram do seu tempo para nos ouvir e dizer novamente, reforçar o que os meus dois colegas e amigos falaram. O Oswaldo Cruz tem se tornado uma liderança dentro da oncohematologia. Eu fico muito honrado de fazer parte desse grande time que cada vez mais se especializa e pode oferecer, sem dúvida nenhuma, hoje, os tratamentos e as opções mais modernas e disponíveis, sempre visando o foco do paciente. Nós queremos resolver o problema do paciente e, obviamente, também fazer isso de forma mais humana possível, não só com números e dados, mas também com o nosso carinho e entendendo cada um de uma forma única. Eu gostaria de agradecer a todos novamente, passo a palavra final para os dois e um grande beijo a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Tchau, Boa viu? noite. Tchau, tchau.